Então, a gente não sabe direito, continuando a história, né, que eu estou contando, a parte 3 e agora a parte 4 da minha vida, mas eu estou contando primeiro a vida dos meus antepassados, depois eu conto a minha vida. Aí, aproveitar enquanto eu posso, porque eu estou com muita coisa aí engasgada, problema de catarata. Inclusive, hoje mesmo eu fui lá no médico e eu vi o meu médico, que é oftalmologista, e ele falou: Olha, a gente tem consultório na Paulista. Eu perguntei para ele, lógico, ele faz a cirurgia, mas tem que fazer o pré-operatório aqui no Bom para Todos. Em resumo, vai dar uns 10 mil reais. Mas não é esse o problema é o medo, o medo. E aí as pessoas falam, não sei o quê, não pensar nisso, não é assim. Se fosse assim, meu tio não tinha se suicidado, não tinha esquizofrenia, as pessoas não tinham doenças, não tinham bipolaridade, não tinha ansiedade, não tinha síndrome do pânico, que eu também tenho, entendeu? Então, eu tive muitos traumas na infância, que eu vou contar tudo, e a hora que fala que vai fazer alguma coisa, que vai fazer uma cirurgia, qualquer coisa assim, os traumas vêm e a gente não consegue segurar, porque é o inconsciente. Quem consegue dominar o inconsciente? Alguém já conseguiu essa, né? Se alguém conseguiu, me avisa como que faz para você tirar do teu inconsciente esses medos, esses traumas. Não tem, entendeu? E aí eu vou continuar a história do meu tio, né? O meu tio, então, descobriu, depois foi descoberto que ele era esquizofrênico, foi internado várias vezes no Juqueri. Gente, que a minha mãe conta que ele passou no Juqueri, ele comia comida de latão de lixo, as pessoas faziam cocô nas calças, andava despelado, era tudo muito louco lá no Juqueri. O cara, meu tio levou choque, olha que horror, e davam remédios que não resolvia nada. Meu tio fugiu de lá, veio, chegou todo sujo, veio a pé, veio lá do Juqueri até aqui. Não sei como ele acertou, mas ele veio, ele era muito inteligente, né? Geralmente essas pessoas são muito inteligentes, né? Mas não controla. Isso precisa ter um remédio, nem é terapia, hein? Terapia para ele não funciona, não funcionava e nem funciona. Para quem é esquizofrênico, só remédio mesmo. Pode fazer uma terapia, mas primeiro tem que tomar o remédio, porque é o remédio que vai equilibrar, né, lá os tic-teco, os neurônios, tudo o que falta, as coisas, dopamina, enfim, tudo que falta no cérebro. E aí foi muito triste, foi muito trágico, foi muito sofrido. E nessa altura do campeonato, a minha avó teve câncer. Eu acho que de tanto sofrimento que ela ficou da morte do meu tio, que foi muito trágica, né? O cara novo, bonito, lindo. Eu tenho foto dele também, ele era bonito. Nariz bonito, um cabelo lindo. Olha, inclusive a minha mãe tinha uma amiga que morava do lado aqui do quintal, né? Porque o quintal é o mesmo, só que mudou, né? Não tem mais barraco. E aí a amiga da minha mãe também tinha um quesinho por ele. Ele só olhava por um buraco que devia ter algum buraco lá ou janela, alguma coisa, e ele via essa moça e ele ficava olhando. Aí minha mãe descobriu, né? E a minha mãe falou: você não quer conversar com ela? Ela também gosta de você. Não, porque a doença não deixava. Ele podia ter namorado, casado, ter filhos, eu ter sobrinhos,
Seria meus sobrinhos, primo, sobrinho, né? Agora nem sei mais. A labirintite tá pegando aqui. Então, o que aconteceu? A vida tem que continuar. Então, minha mãe continuou trabalhando como costureira. Ela trabalhava 12 horas por dia. Ela saía 4 horas da manhã de casa. As pessoas não imaginam como eram as coisas antigamente, sabe? Não era só ela. Ela trabalhava na Bandeirantes, era um monte de gente que trabalhava lá. Ela era costureira, ela fazia ternos, ela costurava os ternos. Inclusive, ela fez um terno para o Silvio Santos. Mas assim, cada sessão era uma fazia ombro, outra fazia isso, outra fazia. Cada um era serviço de. Vai passando assim, de sessão por sessão. Cada sessão fazia uma coisa. E a minha mãe trabalhava demais, eu não via minha mãe, eu fiquei com a minha avó. Aí eu não via minha mãe, não via. Porque ela saía de madrugada e voltava tarde da noite, eu já estava dormindo. Aí eu lembro as coisas que a minha avó fazia, minha avó era caprichosa. Então, aqui, ela tinha plantado aqui no quintal pé de laranjeira, laranja da terra, laranja de fazer doce, justamente para ela fazer doce. Eu tremo mesmo. E aí, ela fazia doce, ela punha na calda de. Era um cal próprio, e deixava lá não sei quantos dias, depois ficava aquele doce assim, as pétalas da laranja, era uma delícia. Ela fazia doce de goiaba, depende da fruta que estava dando lá. Ela aproveitava tudo. Tinha uma horta lá no fundo, e um pomarzinho. Tinha tanta coisa, tinha abacate, tinha goiaba, tinha laranja, tinha limão, tinha pé de amora. Esse durou bastante, até minha filha conheceu o pé de amora. E era uma delícia, a gente fazia suco de amora e um monte de coisa, doce de amora, compota de amora. Enfim, a minha avó, além dela fazer isso, ela também gostava de fazer cravo. Minha avó amava cravo, então ela comprava folha de papel, aquele papel bem fininho, colorido, e ela fazia os cravos e ela punha dentro de um vaso. Eu lembro dessas coisas que a minha avó fez. Agora eu já estou entrando na minha vida, né? Já contei a vida deles lá, dos Saboias, agora é a minha vida. E aí eu achava lindo. E a minha avó, ela nunca foi assim, igual as vó de hoje, igual eu sou, igual as vó todas de hoje são. Aquela coisa, aquele mimo com os netos, e beija, e dá presente toda hora, dá roupinha, e não sei o quê, e leva para passear, e leva para cá. Não, a minha avó não era assim, porque ela da criação dela. Então, ela me tratava assim, nunca me bateu, nunca nada. Ela nem tomava conta assim de mim, eu ficava brincando sozinha o dia inteiro no quintal. Depois que vieram os inquilinos, aí eu brincava com a Nair, que era virou uma grande amiga, porque ela morou muito tempo aqui. Ela cresceu aqui. Então a gente brincava junto. E a minha avó chamava a Nair para dar banho em mim. Sabe como que era? Na bacia. Tinha um bacião e eu tomava banho. E tinha o banheiro. O banheiro era uma loucura, né? Era uma fossa, umas madeiras assim, e a gente sentava ali, e o papel era papel de jornal. Então eles picavam o jornal tudo quadradinho e colocavam. Era assim naquela época. Aqui era uma barroca, sabe? Isso aqui era não tinha rua assim, tinha rua
terra, e a rua para cá e a rua para lá. E ali teve, naquela época, teve muito da minha avó também, muito chácaras. E aí tinha um cara que tinha vaca, né? E aí a minha mãe pegou e foi fazer que eu era ruim para comer, eu não queria mamar, aí eu era ruim para comer. Aí a minha mãe pegou e resolveu dar leite de vaca para mim. Aí eu vou contar no próximo vídeo, número 4.